Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui sou eu, JP novamente, João Paulo. E aqui todo lado novamente do meu amigo Sávio. Diz um alô aí, Sávio, pra galera. Alô, alô, pessoal. Boa noite, bom dia. E esse aqui é o nosso Rádio Treta. Nós estamos no segundo episódio. Já passou o nervosismo do primeiro. A gente tava meio tenso no primeiro, eu acho, né? Só aqui a alma de artista aqui dentro nesse podcast. A gente está agora hoje no nosso segundo episódio. E a gente vai aqui conversar sobre a vida, sobre os perrengues, sobre os sufocos, chorar um pouco. Dessa vez também eu esqueci de trazer o lenço. Vai ficar sem lenço. A gente já tomou café, mas infelizmente a gente já tomou café. E o lenço vai ficar para outra vez, tá? E aqui a gente está com duas pessoas, dois convidados que a gente trouxe para conversar especificamente sobre esse tema, que a gente vai falar hoje um pouco sobre Saúde Mental. A nossa colega radiologista, a doutora Camila Mochizuki, para dar um frescor aqui que só tem velho aqui e a juventude, falar sobre como é que é essa galera, esses mileniais. Ela é a representante dos mileniais, né? Porque esses mileniais é tudo cheio de mimimi, né? Muito obrigado por vir, viu, Camila? E meu amigo pessoal, amigo de longa data, a gente não pode falar muitos números porque a gente entrega nossas idades, né, Cristiano? Cristiano Henrique, nosso amigo, psiquiatra, amigo de muito tempo, para fazer uns insights aqui pra gente do como é que tá rolando essa questão da saúde mental na população geral e especificamente no nosso meio médico, que a gente sabe que as estatísticas pra gente não estão no nosso favor, pelo visto. O Cristiano vai falar um pouco disso depois pra mim. E eu quero começar logo perguntando para Cristiano se é aquele lema que diz que de médico e doido todo mundo tem um pouco, é verdade mesmo. De perto todo mundo é normal? Ou de perto ninguém é normal? Inclusive essa é uma frase do Caetano, né? O Caetano diz no Vaca Profana, ele fala: de perto ninguém é normal, né? Eu acredito nisso. E eu acho assim que de médico e louco todo mundo tem muito. Tem muito, não é um pouco, não? Eu acho que é muito. Bastante. Mas não tem aquela música que diz, olha, se você olhar bem de perto, os demônios da pessoa estão nos olhos, né? Olha, se você olhar, não olha muito perto, senão você vai ver os demônios de cada um, entendeu? Não, quanto mais tempo vai passando, eu tenho mais certeza de que realmente essa frase é certa, porque a gente vai se deparando com um bocado de esquisitice que a gente não tinha no começo. E tu, Camila, tu acha realmente que a gente tem todo mundo um pouco de doidura? De doideira? Ah, com certeza. É? Com certeza. Então cada um aqui tem um CIDzinho aqui de psiquiátrico. Tem, né? Talvez não sabe, não sabe ainda, né? Obrigado, Ele Camila. não sabe. Normal? Obrigado. Sabe não é normal. Será? Não é normal. Obrigado, Camila. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta bem específica para ti como especialista, né? Assim, eu queria saber se os critérios para uma pessoa normal, o que é normal, o que é patológico, mudou durante esses anos aqui, se teve alguma mudança recente, sobre o conceito de doente mental, o conceito de que é normal, o que é patológico na doença mental. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente progrediu, porque assim, o manual que a gente tem na psiquiatria, que a gente segue, é o DSM, né? Sim. DSM é Disease? Isso. Mental... DSM. DSM, né? DSM. Disease Mental... Ninguém lembrou essa. Não tem problema. Dá um Google aí, Camila, ajuda. Não, não é doença não. Mas o DSM é o que segue, né, os conceitos, né? Isso, é o que é a diretriz, mas... Diretriz não, na verdade é a classificação, né? A categorização das doenças mentais. Os critérios direitinho do que é cada problema, né? E o que a gente vê é que o DSM, ele foi... Aumentando. São 5, né? Isso. É Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Isso que é do inglês, né? Isso. Inclusive tem mais nome do que letra. Verdade. E tem a CID também, né? Só que assim, o DSM é o que é mais seguido mesmo. Sim. E do 1 pro 5... São 5 versões que tem até hoje? 5, E do 1 pro 5, aumentou a quantidade de transtornos mentais exorbitantemente, né? Então, hoje em dia, por exemplo, você vai no consultório psiquiátrico, se você for seguir pelo DSM, tu sai de lá com no mínimo 3, 4 transtornos. Não tem, é isso, porque tanto que a gente fala muito na residência, né? Sim, que é assim, que
É bem isso mesmo. Você sai com vários Fs. Mas achou que tu não tinha nenhum, era? Olha, veja bem. Eu não duvido. Isso é sério. Porque o DSM acabou que ele ficou muito pouco clínico. Sim. Ele era bastante clínico, né? Porque ele abordava as doenças psiquiátricas de forma mais sindrômica. Sim. Né? Sim. E aí depois ele foi se tornando cada vez mais... Poucos sintomas caracterizavam uma determinada doença. Então, como as doenças mentais... Ele inflou. Eu tive um contato recente com o DSM. Ele inflou tanto e ele ficou muito segregado. No sentido assim, se para cada árvore você tinha 2 galhos, a árvore hoje tem 16, 18. Mas isso é reflexo do que ficou melhor, ou ficou pior, ou ficou mais específico? Não, assim, a meu ponto de vista, né? Piorou muito. Até para dizer o ponto de vista mesmo, não pode ser esquivar das opiniões, trabalho não. do psiquiatra, porque o que acontece? Nós médicos, os pacientes procuram a gente querendo que diga o que diagnóstico tem, né? Sim. Então, se tu chega lá e tu sai com... Porque 4 encaixa, beleza, né? E aí você sai com 4, você tem o quê? E aí a pessoa escolhe, né? Qual que fica melhor para ela. É os mais comuns, né? Mas olha... Então, eu acho que eu combino mais com esse do que com esse outro, entendeu? E então, parece que tem aumentado o número de possibilidades de encaixes diagnósticos, né? E uma pergunta sobre a nossa área específica, assim, a minha impressão, essa é uma impressão pessoal, que eu acho que o médico está adoecendo mais de saúde mental. O médico, especificamente o médico. O pessoal, os colegas da área de saúde também devem estar incluídos nisso. Ele tem adoecido mais, ou é só uma impressão? Ou, no passado, todo mundo fingia que estava tudo bem e deixava rolar? Ou realmente nós estamos adoecendo mais? Nós como categoria, Eu acho que sim. Eu acho que tu tem muito paciente colega, tu atende muito, que eu sei. Tu não é meu médico não, mas tu não é meu médico não. Porque a gente tem uma questão assim de conhecimento, entendeu? Não dá pra rolar, que eu não vou contar tudo que acontece comigo pra Cristiano. Eu também não quero saber. Não faço. Mas tu acha que a gente... Ou é a galera que tá cedendo mais, porque outra impressão que eu tenho é que médico tem resistência de procurar auxílio psiquiátrico, psicológico. Sim. Tanto que no meu consultório eu faço assim, eu pego a minha clínica, eu faço assim, eu faço tipo um contrato verbal com os meus pacientes que são médicos, de dizer assim, ó, só tem como eu te atender se tu não mexer na prescrição, não mudar a médica dose. Então tu não pode ser meu médico não mesmo. Porque... Não pode, que eu mudo direto. Eu acho que eu tô aumenta bem. A dose, eu acho que eu tô bem, vamos reduzir. Eu acho que eu tô mal, vamos aumentar. Tô feliz, né? Agora tu não dá pra ser meu médico mesmo, não. Tô triste, aumenta. Eu dou um exemplo, eu digo assim, ó, é como se tu me colocasse pra ser o motorista do teu carro numa viagem. A gente vai viajar junto aí 1 ano e pouco de tratamento. Sim. Eu tô lá como motorista. Se tu me toma a direção do volante, se tu me joga fora do carro, vai dar acidente. Não tem como eu dirigir no vai carro. Dar acidente, então tu vai dirigir sem o psiquiatra, né? Entendi. Eu falo mais ou menos assim. Aí até hoje eu tenho conseguido um pouquinho. A impressão que eu tenho, assim, completamente subjetiva, de alguém que não é psiquiatra, lógico. Não, eu pensei que também tinha feito psiquiatria também. Não tinha. É uma das áreas que muito me interessa também. Dá tempo ainda, tá? Eu comecei a minha segunda residência com 40, não dá tempo. Vai que ele me convence. Depois a gente vai falar sobre a residência daqui, que eu quero umas notícias. Mas a impressão que eu tenho é que existe uma exposição maior estrutural, muito diferente do que há anos atrás? Há anos atrás. Se você pegar o que as pessoas eram constituídas há anos atrás, né? Meu pai, seu pai, é uma constituição moral, social completamente diferente, exposição à mídia social. Como é que seu pai reagiria se ele tivesse Instagram, Facebook, WhatsApp? Mas a gente não. Sendo bombardeado, será? Quanto isso não influencia? Quanto isso não influencia? E essas pessoas estão... A gente não sabe qual o impacto de longo prazo, a verdade é essa. Mas não, a gente tá vendo acontecendo. Vivendo e acontecendo. E para médico tem um detalhe. O médico,
ele se vê inicialmente, até por causa da faculdade, ambiente social, ele se vê inicialmente como invencível, né? Sim, invencível. E é a história do Ícaro, né? As asas do Ícaro vai, a cera derrete e o pai termina chorando a queda. Ele nega muitas coisas, muito assim, eu digo assim, nego que estou sentindo isso, nego que estou passando por isso. E se não nego, tá bom, eu tô, mas eu não vou procurar ajuda, eu vou me medicar porque eu sou doutor. Eu sou doutor, eu posso me prescrever remédio, entendeu? Eu posso fazer uma receita especial lá e já era. Aí nisso, quando chega, acho que no teu consultório, o negócio tá mais avançado às vezes, né, Cristiano? Assim, que eu digo assim, muitas mais vezes. difícil de gerenciar, que eu digo, né? Muitas vezes, bastante mesmo. Um dos problemas, de forma geral, das doenças mentais e o médico envolto nisso é que a automedicação no Brasil é coisa rotineira, né? Assim, a pessoa vai na farmácia, eu acho que antes de ter muito controle, a minha família sempre foi muito mexida com farmácia, né? Com trabalho de farmácia, inclusive lá em Santa Inês. E se vendia muito remédio, qualquer tipo de remédio recortado, né? Recortado. A família da Camila também. Tinha essa me dá 2 comprimidos de Tilenol. Aí o cara cortava 2 comprimidos. Keflex era Keflex, era assim. Era Binotal, me dá 2 comprimidos de Binotal aí, entendeu? Do mesmo jeito devia funcionar com o diazepamzinho, o Rivotril. O Rivotril já tem muitos anos, já não? O Rivotril? Muitos anos. É um remédio muito antigo, né? A minha impressão é de que tem uma epidemia de Rivotril no Brasil já há alguns anos. Não, agora é Stilnox. Stilnox, né? Não. Zolpidem. Vamos falar primeiro do Rivotril. Rivotril que é mais antigo. Vamos por ordem. Não, agora é Zolpidem. Vamos por ordem. E alguns desses deixaram de ser tarja preta. O Zolpidem acho que é tarja vermelha. É vermelha. Deixaram de ser tarja preta. A amitriptilina. Antigamente era um remédio super controlado, hoje ele virou, me corrija se eu estou errado, mas ele é um remédio que não é mais receita azul. Né? E é um psicotrópico, né? Sim. É um antidepressivo tricíclico, psicotrópico, e o acesso tá ficando cada vez mais fácil. Mais fácil. O que tu tem de experiência dessa história das automedicações, da galera tomando Rivotril como se fosse Rivotril e ansiolítico, né? Assim, a galera não consegue se livrar, é uma loucura, né? Na verdade, eu acho que é assim. É uma loucura. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que, assim, que as redes sociais é muita imagem, né? Sim. Então, e a gente não tá mais recorrendo tanta palavra. Então, por exemplo, o WhatsApp mesmo, por exemplo, ali tu lê o que o outro escreve, não tem fala. Porque quando tu lê, tu dá o tom do que o outro escreveu. Sim. Então não tem conversa. Sim. Se tu for parar pra ver, não tem conversa. Tu dá o tom, não é o tom do outro. Né? Então é um espaço, porque a diferença ela não entra. Porque a palavra também não entra. Entra ali escrita, mas que é lida por ti do teu jeito, né? Sim, entendi. Do jeito que você quer entender, às vezes, né? É um momento que a gente está cada vez mais sem o recurso da palavra. Cada vez a gente fala menos. E aí o Rivotril ele se encaixa bastante aí. Porque o Rivotril ele cala a angústia. Então, se ele cala a angústia, tu fica mais calado. Tu não vai falar, né? Dos teus problemas. Acomodou, aquietou, né? Deu uma acalmadinha lá. E aí tu vai falar daquilo que te traz angústia? O teu teatro mental que tu não consegue desligar, né? Esse que é acho um dos maiores problemas que as pessoas conversam entre si. Olha, eu não consigo, eu fico pensando antes de dormir e eu não durmo e aquilo fica na minha mente. E aí o Rivotril tá do lado. E como é que eu resolvo isso rápido e tal? Porque existe um imediatismo muito grande, né? Assim, isso, é imediatismo. O imediatismo, inclusive, para o sono, né? Sim. Você quer deitar e dormir. Você não quer deitar, tranquilizar, se pensar em coisas boas e lá. Então, olha, eu vou deitar e vou pensar no problema, nisso, naquilo outro. Tem um livro do Scott Adams, né? Scott Adams é um autor. Aí vem o sábio com as referências que só ele sabe, entendeu? Ninguém nunca ouviu falar. Tu sabe que anota. Eu também não sei. Tem 2 livros do Scott Adams. Ajuda a gente. Fantástico. Scott quem? Scott Adams. Adams. O Scott Adams, ele é um escritor americano que ele é ainda cartunista. Certo. Ele fez muito sucesso com um cartoon chamado Dilbert. Depois eu vou te mandar que tu gosta de ser. Eu sei. É o autor do Dilbert. Sei. Olha aí. Eu acho que eu sei. Vai lá. Aí ele fez 2 livros. O livro dele mais recente, inclusive, está em um dos primeiros lugares na Amazon. Pode procurar. Chama Reframe Your Mind.
né? E o livro anterior dele é... Mas em português, né, sabe? O Reframe Your Mind é com recalibramento. Tu não ajuda a nossa audiência, sabe? Tu dá referência, tem que dar pelo menos em português. Igual podcast. Vamos legendar agora o Rádio Treta. E aí o Reframe Your Mind, que é como se fosse recalibrar a mente, o livro anterior dele, que também é muito bom, os livros meio que se completam, que é o Como Você Perder... ele usa um aditivo assim, como perder horrorosamente e mesmo assim ganhar. Sim, né? Então são dicas do Rádio Tretas? Dicas pro Rádio Treta. E nesse livro, uma das coisas que ele fala lá no Reframe Your Mind, ele diz assim, olha, um dos problemas das pessoas, porque ele inclusive fazia hipnose, aqueles caras que fazem de tudo, né? Sim. Ele diz assim, um dos problemas das pessoas é que elas adoram pensar. Né? E você, aí ele diz assim, você não é o que você pensa. Você é o que você faz. Ninguém gosta de estar com a mente vazia, né? Não, a pessoa... Tu tem o que é o JP. Sim. E tem aquilo que você se considera. Que é outra cara, se coisa eu for diferente. Você precisa como é que eu me considero. Esse é o problema. Esse é o problema. Que de vez em quando deixa escapar esses meus pensamentos sobre mim mesmo, né? Ou de mais ou de menos, né? Tem gente que gosta de depreciar, né? E tem gente que gosta de você botar lá pra cima. Tem um técnico eu tenho um problema imenso do Boston autoestima lá em cima. A gente sabe. A gente sabe. Que ele diz assim, olha, você... Deve ser algum DSM esse moço aí, certeza. Uns 3. Um só não. Uns 3. Um só não. Que o técnico do Boston Celtics diz assim, olha, você não é muito tudo aquilo que você acha que você é, e nem muito menos aquilo que você acha que você é. Mas você também não está longe da média, não. Sim, entendeu? Então você faz uma média ponderada disso tudo aí, que você deve estar no meio. Provavelmente é aquilo que você é de verdade. Né? Entendi. Mas, Cristiano, a gente falou de remédio, Rivotril, Venvance. Depois eu quero saber mais do Venvance aí, que tá uma febre de Venvance aí também. Tem umas pessoas que usam bastante. Na moda. No mercado financeiro, inclusive. Fora o tratamento de remédio, né? O que é a psiquiatria, o que tem oferecido pra gente e pros pacientes de forma geral, tratamentos alternativos ou que tenham diminuir a quantidade de medicação e aumentar os tratamentos não farmacológicos, o que funciona? Funciona. Óleos essenciais. Primeira pergunta, funciona. Essenciais, cromoterapia. Funciona, banhos. Então... Assim, eu acho assim, eu aposto muito, né? Na palavra. É o que eu estou justamente falando para vocês, né? Então, eu aposto muito na palavra. Isso que tá acontecendo. E não encalar a palavra, né? E não calar a palavra. E deixar falar. E deixar falar, né? E que é legal isso aqui, porque a gente tá nesse bate-bola aqui, né? E a gente vai falando porque a gente pensa que sabe o que a gente fala. Sim. Só que a gente não sabe o que a gente fala. Mas tá gravado, né? Depois tu vai saber o que tu falou. A gente acha que... Eu gostei do que ele falou, porque a gente acha que assim, que a gente pensa... E após pensar aquilo, no pensamento a gente elabora e fala aquilo que a gente pensou, né? Mas não, tem alguma coisa que é pensada na gente, né? Então isso bem é interessante. Né? Isso. E aí entra alguma coisa muito legal que eu considero, né? Na clínica, que é contar com a psicanálise. Sim. É o que eu conto na minha clínica, né? Assim... tem uma clínica psiquiátrica, que é essa que, né, que direciona para a medicação, né? Mais tradicional, assim, que eu acho que é como eu trabalho, né, com a psiquiatria, então eu medico, tudo, mas eu conto com a possibilidade desse paciente falar, dirigir a um outro, né, falar da angústia, não calar. Eu tenho uma paciente que ela disse ontem para mim, ela falou assim, porque é mais fácil, né, eu anestesiar. Se eu tomo um Rivotril, eu anestesio isso que está me doendo, né? Então, eu não vou precisar falar disso. Deixa quieto. Vai doer, né? Deixa quieto, tampona, né? Sei. Aí eu achei legal o que ela disse. Falar realmente às vezes pode ser dolorido, né? Não só falar, né? Ouvir. É aquela história do Minority Report, né? Que é o pré-crime, né? Sim. Que é o esboço do pensamento antes do ato. Às vezes o esboço do pensamento antes do ato é muito doloroso. Às vezes, olha, se imagina aí... na sua infância, naquele momento que você passou uma vergonha muito grande, você reagindo. Para aquela pessoa que está lá na infância lembrando aquele momento que ela passou uma vergonha na sala de aula, aquilo dói. Sim. Inclusive, ela revive aquela dor, como se fosse o pré-crime, né? A pré-realização daquilo que nem ocorreu. Então, às vezes, pensar é muito doloroso, muito doloroso. Por isso que o cara até evita até pensar, por isso que o cara quer calar, por isso que ele não fala. Ele evita elaborar, porque assim, na verdade, a mente muito elaborada, que consegue elaborar sentenças, explicar o que ela quer,
ela acaba que ela facilita o trabalho do psiquiatra, né? Diz, olha, o que você está sentindo? Aí a pessoa diz, olha, dói ficar sozinho. Opa, mas isso pode ser N coisas, né? Pode ter vários significados, né? Aí, coitado do psiquiatra, puxar de onde é que... Por que tá doendo ficar sozinho? Aí tem que puxar... Descer a toca do Coelho de Alice. Rapaz, às vezes... eu acho que tu realmente tá precisando. Tá precisando. Você tá precisando de um psicanalista? Você tá precisando de um psicanalista? Aqui todo mundo é radiologia e ir lá pra psiquiatria. Vai ser teu residente, brevemente. Isso. A psicanálise, ela tem um defeito de regulação, né, no Brasil. Não sei se eu tô enganado. Não tem? Com relação que a... Tipo assim, você precisa ser o quê pra ser psicanalista? Eu acho que... Não sei, Cristiano. Responde pra nós aí. Tu sabe dizer. Eu também não sei. Precisa fazer análise. Precisa fazer análise é o quê? Na verdade, mas ele não precisa de nenhuma formação superior, nada disso. Não. Porque o analista ele se forma no divã. Entendi. Né? O analista se forma na análise pessoal. Então ele tem que fazer análise para poder fazer análise dos outros. Não, fazer análise dos outros não entendi. Não sei se é isso que eu me expressei bem. Para se autorizar um praticante da psicanálise, ele tem que fazer análise. E tem um tempo assim? Isso é freudiano. Eu tenho um tripé. Instituição, né? Você está numa instituição de formação. Sim. É você ter a tua análise pessoal e fazer supervisão dos casos que tu atende. Sim. Então, para tu ocupar tá ocupando esse lugar de um praticante da psicanálise, tem esse tripé. Tem que ter esse não. E tem que ter um tempo de análise? Ou assim, tu tem que ter. Não, ou tem que ter. A Entendeu? pessoa recebe alta da análise? Eu nunca fiz análise. A pessoa recebe alta da análise. Na verdade, tipo assim, você tá bem, vá para casa. Não precisa não, voltar. Mas isso é uma super dúvida, né? Isso é uma super dúvida. Né? Sobre o quê? Sobre quando é que termina a quando análise? é que termina? Se termina. Quando é que termina? Pra você ter ideia. Vou dar outra referência. Lá e vai. Lá vai. Tem um padre, chama Gabriel Amort, né? Gabriel Amort é do filme agora que passou? Não sei, sabe que eu não gosto de filme. Não, do Exorcista do Papa. É esse Gabriel aí. Tem um filme? Tô fora. Olha esse encaixe desse. Fizeram o filme dele, pô. Vai virar até franquia. Russell Crowe. É o Gabriel Amort, né? Pois pega, ele tem 4 livros no mínimo escritos. Ele era exorcista. Que horror. Exorcista, ele é vivo. Exorcista do Vaticano. Ele faleceu. Mas ele é um cara fantástico. A biografia dele é muito legal. E ele diz que, que a pessoa tem um negócio meio romantizado no exorcismo. Né? O cara vai lá, exorcisma uma vez e o demônio sai e nunca mais volta, né? Não. Ele diz que tem pacientes que eles fazem 200, 300, 400 sessões de exorcismo. O cara até pergunta pra ele, quantos pacientes você já exorcizou? Aí ele diz, eu não sei dizer, porque eu conto por sessões. Entendi. E tem o mesmo paciente que vai 200 vezes. Desculpa, dono do Rádio Treta. E tem o mesmo paciente que vai várias vezes, inclusive alguns pacientes recrudescem as possessões demoníacas e voltam. Então ele não tem. O cara diz, quando é que acaba? É um psicanalista Ele diz que ele trabalha junto. Deixa de ser. Que ele não sabe quando acaba. O cara pergunta pra ele, de um dos livros, que é uma pessoa perguntando assim, quando é que acaba? Quando é que você tem certeza que o demônio não volta? Aí ele diz... Pois por isso então não tem alta da psicanálise. Não tem como saber, não. Ele diz, a história é tão fantástica que ele disse que ele tinha o chefe dele, que era o padre com quem ele aprendeu, ele olhava nas fotos... Né? E olhava nos olhos da pessoa e sabia se nas fotos dos olhos se a pessoa tinha sido endemoniada. Fantástico. Super recomendo. O filme é bem ruinzinho, porque transformaram ele no filme que é o Exorcista do Papa, né? Acho que foi lançado esse ano. O filme é mais ou menos, porque transformaram ele tipo num super-herói da Marvel, entendeu? Mas tudo bem. Mas eu gostei do personagem. Ele é fantástico. Inclusive, recomendo ler todos os livros, são livros curtos. As histórias são fantásticas. Vamos voltar para o tema. Aí, a gente falou sobre a questão da saúde mental do médico. Uma coisa que tem me preocupado pessoalmente, porque assim, eu trabalho no hospital universitário e trabalho muito com estudante. E eu percebo o adoecimento gigantesco entre estudantes, entendeu? Assim, de saúde mental, entre estudantes de medicina que a gente está falando especificamente, né? Que é os que eu tenho contato, tu também deve ter contato. Por que medicina adoece? Pois cara, os estudantes, eu tenho muita pena deles, Cristiano. Eles têm sofrido mesmo, entendeu? Assim, e não sei se a gente sofria. Tu lembra, assim, um dia você mandei uma foto da gente na escadaria lá da UFMA. Tinha aquela foto, devia ter pelo menos 25 anos, tá?
Porque isso foi no começo da faculdade, né? E eu não sei, a impressão de que... Eu acho que sempre teve estudantes doentes, assim, com problemas, muitos problemas, mas tem aumentado, assim. Cara, é impressionante. O tanto de estudante que toma, que usa medicações, que faz terapia e que de vez em quando comete suicídio. Isso é uma coisa que me impressiona, me preocupa. E eu fico assustado mesmo, porque eu acho uma coisa... Não era assim. A minha impressão de que não era assim, talvez, é aquela história mesmo. Era o viés de proximidade? Né? Será porque você estava muito perto, olhando muito de perto e não via, e hoje você olha de cima e diz, eita, os estudantes estão adoecendo, né? Porque eu estou questionando, né? Sim. Mas também tem essa cobrança muito grande por essa... Porque você tá falando da imagem, né? Sim. Então essa cobrança... Isso da imagem ficou muito mais forte com a rede social, né? Demais, né? Porque vinculou muito. E aí é isso. Você já começa lá com essa cobrança toda, né? Muito grande. E a gente parece que normalizava isso e agora não é mais tão normalizado. A gente percebe a pessoa se dá o direito de achar, não, eu não estou bem, entendeu? Realmente eu preciso de ajuda. Mas é assim, porque galera mesmo deprê sempre teve na faculdade, né? Assim, que a gente, por tanto estresse, pressão, começava muito cedo, né? E há uma coisa que... Isso é também uma impressão pessoal. Os estudantes, no geral, com quem eu tenho contato, eles têm muita dificuldade de entender para onde é que eles estão indo. Né? E quando você olha, você diz, rapaz, será que eu era bobo assim? Pior que era. Mas na verdade você era provavelmente bobo. Era. Muito provavelmente era. É tão bobo quanto. E só que a impressão que eu tenho é que você está puxando os médicos para coisas que tem uma carga pessoal muito forte. Por exemplo, propaganda. Você diz assim, o médico precisa ter Instagram para ter clientela. Sim. Olha, se você acha que se você se expor no Instagram, fazendo propaganda, você acha que é uma coisa neutra, incólume, que você vai passar, todo mundo vai te olhar, que tu vai ter que fazer um ensaio fotográfico, que você vai ter que aparecer todo dia na frente da câmera, fazer declarações dizendo, olha, na minha especialidade a gente faz X, Y, Z, isso tem um peso, um super peso de responsabilidade, de promoção do que as pessoas vão achar. Sim, se expor, você... O que a gente está fazendo aqui é dando a cara a tapa, assim. O cara pergunta, será que eu não sou uma fraude, né? Sim, eu não sou uma fraude, porque assim, eu estou ensinando para um monte de gente XYZ, mas será que eu sou tudo isso? Porque assim, o formato você termina a residência, você é titulado, né? E para as pessoas é legal. Você tem o título. Todo mundo tem título, fine. Mas a pessoa diz, rapaz, será se eu dou conta? O residente se questiona. Será se eu dou conta do plantão? O cara terminou de psiquiatria. Será se eu vou saber lidar com todos os pacientes? Você falou uma coisa legal, porque assim, antes, até o João Paulo falando, que o bobo tava na gente e ninguém tava nem se lixando para isso. O bobo fazia parte, né? Hoje não pode mais ser bobo. Todo mundo tem que ser esperto. Tem que se saber. Todo mundo tem que ter pessoal. Tem que ser safo, tem que ser esperto. Todo mundo é autoridade. Tem que ter Instagram com selinha azul. Com selinha azul agora, tá? E todo mundo é autoridade. Veja bem, você é ginecologista. Isso é impressionante. Não necessariamente você é uma autoridade na sua especialidade. Mas todo mundo parece que é no Instagram. Olha, no Instagram, eu sou uma super autoridade na minha área. Isso gera uma pressão gigantesca, né? Você tem ideia? Hoje uma radiologista foi falar comigo, perguntar do podcast quando é que saía. Sim, já saiu, tá uma maravilha. Tanta gente perguntando, perguntando do podcast, aí eu falei que a gente ia falar sobre esse tema hoje, aí ela disse assim, sabe, na minha residência eu tinha um preceptor que ele dizia, fez radiologia, que ele dizia assim, eu não erro, pode pegar nos meus laudos aí, pra ver se eu não erro. De vez em quando eu faço isso. De vez em quando eu erro, não? É aquela história do eu tô brincando, mas tô falando sério, né? Pois é. Aí o pessoal... Aí levo na cabeça, de vez em quando. Belo dia, não sei se vocês lembram, mas antigamente não se fazia cirurgia de vesícula com clipe. Era na raiz. Mesmo por vídeo? Antigamente, na colestectomia aberta, não tinha um clipezinho. Que é o que o radiologista olha na tomografia hoje para dizer, olha, o paciente está colestectomizado. Você procura um clipe lá no hilo hepático, perto do leito da vesícula biliar. De vez em quando, o que acontece nos cotos? O coto dilata e você forma, a gente chama de neovesícula. E como é que a gente sabe que dá
a dica pra gente é, a gente olha o clipe e vê um negócio que parece uma vesícula do lado de um clipe. Pronto. Você diz, olha, surgiu uma neovesícula no coto da vesícula. Fine. Aí, esse chefe dela deu que o paciente lá tinha uma vesícula. Na verdade, o paciente tinha operado há muito tempo atrás, não tinha o clipe, e ele dilatou, tinha operado, ele era colestectomizado, o cara botou lá a vesícula biliar. Ele não tinha um clipe e ele botou lá que o paciente tinha uma vesícula biliar e o paciente foi lá questionar. Pois é. Mas eu tirei minha vesícula, doutor. Isso é treta. Entendeu? Isso foi uma fama muito grande da residência, porque o cara disse que nunca errava. Ele não errava, ele tinha... eu sofro disso também. Mas e aí, disse que ele ficou louco, preocupadíssimo. Não é possível. Puxa, não é possível ter errado, né? Esse paciente não deve ter operado, ele tá mentindo. Tudo aí, entendeu? Sim. Aí o cara, a negação. Mas eu não posso estar errado. Isso é um negócio. Não tem lugar pro erro. 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 Tu falaste outra coisa também assim, todo mundo é autoridade, né? Então, onde todo mundo é autoridade, não tem lugar pra alteridade, que é esse altero, né? Esse outro. Sim. Não tem lugar. Então, se não tem lugar pro outro... E se todo mundo é autoridade, o que acontece? Ninguém é autoridade também, né? Também. Se todo mundo é autoridade, ninguém é autoridade, né? Porque ninguém se sobressai. Como é que uma chefa nossa dizia, olha, gente, tem muito cacique e pouco índio aqui. Não é se todo mundo é cacique, cadê o público? Cadê os índios? Cadê o povo? Entendeu? O povo da cor. Todo mundo é super esperto e na verdade não é assim. Existem N métricas de inteligência, inclusive o coeficiente de inteligência, mas você sabe que a população é completamente estratificada. Você tem um time de tanto, você é mais esperto, você não tanto. Não quer dizer, as habilidades são diferentes, né? As habilidades são diferentes, você tem uma habilidade que talvez não seja aquilo boa para aquilo que você faz, mas você ganha a sua vida muito bem com aquilo e segue o jogo. Eu tenho um amigo que é empresário, é impressionante, ele conversa com todo mundo. Ele chega sem medo, conversa com pessoas, com todo mundo ele conversa. Ele tem um network absurdo que eu nunca vou chegar. Porque eu tenho um biotipo tímido, então eu morro de inveja. Eu falo pra ele, cara, eu morro de inveja de você. Porque ele conversa com todo mundo. Ele chega aqui, vamos tomar um lanche. Aí ele conversa com a menina que vai entregar o lanche e diz, ei, como é que tá o trabalho aqui? O movimento tá bom? Adoro essa conversa. Entendeu? Adoro. O movimento tá bom? Aí ele diz, o movimento tá bom, não sei o que lá, desse dia. Aí ele já vai tirando o termômetro do ambiente, entendeu? Aí eles, mas vocês fazem isso aqui com o quê? Mas seu cara é o comunicador nato. Não, eu tenho vergonha de fazer esse tipo de pergunta. Você tem timidez, e muita gente tem esse tipo de timidez. E o cara não tem esse filtro. Ele tem uma inteligência muito diferente da sua, da minha, e torna todo mundo estratificado. Cristiano, eu vou voltar para um tema aqui que eu acho que é interessante. A gente tem uma amiga em comum, a Érica. A Érica, um beijo, Érica. E ela disse que uma das coisas que ela um beijo. Dá um beijo para ela, que ela vai ficar um ciúme. Sim, um beijo, Érica. É que o trabalho danifica o homem. Ela disse, vocês param de trabalhar, que vocês vão ficar doentes, Quando ela via a gente falando, dando plantão, 24 horas, 36 horas, 48 horas, e ela lá só curtindo. E ela não é médica, não. Ela é médico de trabalho. E ela diz que o trabalho danifica o homem, entendeu? Diminua o trabalho. Mas ela tem um viés, né? Porque você é médica do trabalho. E a Érica fala isso, mas é muito sintomático o que ela fala, entendeu? Assim, eu acho que a gente, um dos nossos motivos de adoecimento maior é que a gente é acostumado desde muito cedo a receber muita pressão, a trabalhar muitas horas por dia, por semana, e achar isso normal. A gente trabalha 120 horas por semana e diz, porra, eu trabalhei tão pouco essa semana. Essa foi light. Essa foi light. E isso não é normal, e adoece as pessoas, entendeu? Adoece tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então, por vários motivos, né? E aí eu sempre lembro de Érica, quando eu vejo, se tem um memezinho, né? O trabalho danifica o homem, né? Eu sempre lembro de Érica, né? E um dos adoecimentos mais frequentes nosso meio hoje em dia é o burnout. Né? Burnout, que não chega a ser uma doença, eu acho que ele não tem DSM, tem? O burnout, ele é uma condição relacionada ao trabalho, mas ela não é uma doença, né? Na verdade encaixa em muita coisa, né? Lá vai. Lembra que eu falei? Mas o burnout especificamente não é uma doença. Transtorno de estresse pós-traumático. Um quadro ansioso, depressivo. Não, na verdade, essas pessoas têm mais tendência a fazer o burnout, né? Assim, porque o burnout seria uma coisa ligada especificamente ao trabalho, entendeu? Assim, então, você sofre quando você vai ao trabalho. Então, você se auto-sabota, você
E, você começa a se... Você sabe. Sim, já foi atrás. Então já foi atrás, com certeza. Sim. Não é uma doença em si. Lógico que a pessoa ser ansioso vai ter mais burnout, vai ter... Então, não parece ser uma doença em si, mas uma coisa que está associada, lógico, né? Tá. E que o trabalho tem a ver com isso diretamente, né? Sim. Tu tem percebido, os médicos estão muito... Tá todo mundo com burnout. Nós estamos overdiagnose, né? Diagnosticando demais burnout. O burnout virou preguiçoso, como assim? Só mimimi. É só mimimi. É só legal. Tu falaste alguma coisa da frase do cara lá, que tinha alguma coisa a ver com perder. Como é que foi que tu falaste? Tu falou uma frase muito legal de um cara que era perder menos, ganhar. Deu um exemplo aí, uma frase que eu achei legal. Que me fez pensar nisso, de que a gente, que é isso, né? Não tem lugar para perda. Sim. Então é só ganho, né? É só vitória. Então nós somos uma máquina de vencer. É isso aí. Vai foguete não dá ré. Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. O lema de hoje em dia da geração é que você é uma máquina de vencer, entendeu? Então, quer dizer, um cara que tem um lema desse, tá difícil, né? Qualquer derrota vai ser uma... Engessa o ser, né? A gente tá se engessando muito. Aí, que é isso, né? Cada vez mais forte, cada vez você é mais potente, cada vez você... trabalha mais, consegue. Aí você, aquela história do work hard, play hard, você trabalha mais, mas você também quer divertir. No último, não tem nada, na média, assim, é tudo muito intenso. Alto, né? É muito intenso, né? E aí não sei, porque pensei outra coisa, que eu pensei que é isso, né? Cada vez mais que tu tá assim, é um modo da gente não incluir a morte, não tem morte. Então a gente não é mortal. É como se a gente fosse... É pro resto, né? Eu sou forte, eu sou trabalhador, trabalho muito, eu não me canso. Eu vou lá, eu vou me divertir muito, trabalho muito, eu posso fazer... Isso, e aí eu vou gastar meu dinheiro e trabalho mais ainda e mais Só ainda. Se vive uma vez, pô. Só se vive uma vez. E é isso, Só né? se vive uma vez. Adoro essa frase. Sabe, não gosta. Tipo assim, se separassem duas pilhas da quantidade de bobagem que foi feita com Só Se Vive Uma Vez e mente. eu que o diga. Eu tenho uma certa... né? Não tenho uma certa dificuldade quando vejo essas frases de efeito, tipo, só se vive uma vez e tal. Porque você tende a levar as coisas como se fosse um adolescente, né? É uma mentalidade meio adolescente. Então você tem que aproveitar até o limite. Porque amanhã não tem, porque meu pai vai me buscar daqui a pouco. Né? Isso é uma coisa meio de criança, né? Sim. Vamos, que teria que evoluir brinca. Porque meu pai vai chegar daqui uma hora e vai acabar. João Pedro é desse jeito. Quando a pessoa diz assim... Eu vejo muito isso. Eu vejo pouco Instagram, mas minha esposa, que adora Instagram, ela sempre mostra. Aí, olha esses stories aqui de fulano. Aí tá lá o cara nas Maldivas, né? Olha, eu conheço essa pessoa aqui. Tu que conhece? Às vezes eu conheço esse fulano aqui. Não é um fulano que tem problema com isso, isso. Mas ele tá lá nas Maldivas. Aí o cara que acha que isso justifica. Sim. Tu tá entendendo? Veja bem, não justifica, né? Não justifica. O radiologista que trabalha muito com performance, talvez uma das especialidades mais ligadas a performance não cirúrgicas, certo? Sim. Performance é fazer mais numa quantidade menor de tempo para ser mais eficiente. E com a eficácia melhor possível. Com a maior eficácia. Com o menor número de erros. Com o menor número de erros. E assim, erro zero não existe. E o radiologista que lida isso com o tempo inteiro, a gente até brinca, diz, olha, se você revisasse todos os seus laudos, ia dar uma vergonha horrorosa. Ainda bem que eu não faço. Eu nem faço isso. Nunca. Já pensou se você revisasse, olha, vou dedicar uma hora por dia. Eu pego um laudo meu anterior e disse, meu Deus, eu escrevi isso. Cara. Que vergonha. De vez em quando eu dou ontem mesmo eu dei um laudo elaboradíssimo, saiu 3 páginas de laudo. Uma angitomografia. Não, por causa das angiotomografias, absurdos. É umas piadas internas que o Cristiano não tá entendendo. Preceptora maravilhosa que sabe tudo de radiologia. Aí eu soltei um laudo um dia desse, aí eu fui olhar o laudo depois. Aí eu comecei a ler, reler, né? Sim. Depois que eu tinha liberado e tal, tinha completado. Aí eu me cansei no meio do laudo. Eu digo, rapaz... Tu imagina o colega que recebeu. Eu disse, rapaz, eu fui muito prolixo nesse laudo, eu tenho que dar uma reduzida. Só que aí eu tenho um meio do caminho, né?
eu estou explicando uma coisa no meu laudo. Sim. Né? Tu tá contando uma história. Eu estou contando uma história, estou explicando para você. Quase um livro, né, Cristiano? Estou explicando para você o que eu acho dessas imagens e o que elas significam. Se você só tem tempo de ler a conclusão, meu Deus, aí nós temos um problema sério, entendeu? E sabe, mas tu entrou num tema que eu achei interessante. Motivo de adoecimento, eu acho que o endividamento médico é um negócio padrão, né? Médico adora se meter numa dívida, cara. Adora se meter numa pirâmide. Adora. E aí tu acha que isso também é motivo de adoecimento mental? O cara fica perturbado? Eu acho que tem. Por que os bancos ficam ligando pra gente toda hora oferecendo um empréstimo, cara? Porque tu já tá devendo, eles querem mais. Você vai ver uma reportagem. Porque dívida é sempre motivo de doença, né, mental, né? Sim. Problemas financeiros. Né? Se você pegar uma reportagem, eu acho que tem 20 anos essa reportagem. Ele é nosso guru de economia, tá, Cristiano? Pra tu entender. Você vai ver uma reportagem, pode pegar essa reportagem, acho que tem uns 20 anos, que era do dono da Golden Cross. Vocês lembram? Golden Cross. Sim, coisa Golden antiga. Cross foi um dos primeiros planos que teve lá em São Paulo e faliu. Tu não conheceu a Golden Cross? Nunca ouvi falar. Aí a reportagem tem um plano bem médico antigo. assim, abaixado, num canto de um hospital assim, e o cara vai lá explicar por que ele gosta dos médicos. Ele diz, olha, porque o cara fatura alto, ele faz um negócio de alta complexidade e eu consigo pagar para ele pouco. Porque faturar não é lucro, né? Não é o que sai para ti. Sim. Por exemplo, o cara lá, um cirurgião que fez uma cirurgia que custou 30, 50, 60 mil reais. Quantos desses mil vai para parar nele? Né? Aí é só uma porcentagemzinha um pouquinho menor, mas o hospital foi muito maior. Os bancos olham o médico exatamente assim, olha, esse cara dá conta de pagar. Pois é, cara. Esse cara dá conta de pagar. Por quê? Porque ele tem recorrência. Ele ganha. E médico é assim, eu tô dividindo, dou mais uns 3 plantão, dou conta de pagar essa dívida. Ele vende mais tempo, né? Ele diz, olha, eu vou vender mais algumas horas do meu trabalho. Cara, isso a pessoa vai se adoecendo, cara. É muito fácil. Um trabalho, porque você, dá conta de pagar, tu pode pagar com a tua vida, né? Pois é. Então, com tua saúde, né? Com teu casamento, com várias coisas, né? Não, tem um livro, outro livro. Tem um livro chamado The Price of Time. The Price of Time, que é o preço do tempo. Mas eu tenho tem um livro da história. É esse? Porque às vezes muda o título. Não, acho que não tem a versão dele em português. Eu tenho que ler. Não tem a versão em português, eu tenho que ler em inglês. I'm sorry. Você não sabe. Pode olhar, que é a história dos juros. Né? Sim. A história dos juros. Quando é que os juros foram começou a ser cobrados? Juros. Em cima das coisas. Quem inventou isso? Porque São Tomás de Aquino achava que juros era pecado. Sim. Que juros era pecado. Mas os caras de outras culturas dizem, olha, eu te empresto minha terra aqui para você plantar, por exemplo. Mas aí você vai ter que me pagar 10% da produção. Isso já era os juros embutido. Sim. Porque eu estou te dando a terra por uma quantidade de tempo. Então, o tempo estava incluído nessa história. Olha, você vai receber 10% durante tantos meses. Então, você está vendendo o tempo. Então, o preço do dinheiro no tempo é juros. Sim. Então, se você financia, o médico adora financiar, né? Vou financiar minha casa. Há 30 anos. Minha dívida, você está vendendo 30 anos, 30 anos com juros. 600 parcelas. Não, eu dividi o meu em 300. Dá quantos anos? O médico adora saber tudo do que ele está fazendo, mas ele não olha. Se tu olhar a tabelinha lá do financiamento imobiliário... Quando eu paguei a 100ª, eu comemorei. Se tu olhar É sério? 300? Pô. 30 Caixa econômica divide juros baixinho. 30 anos, vai dar uns 360, né? E aí se você tem uma ideia, se você olhar na tabela de amortização, à medida que você paga um determinado empréstimo, tem uma parte que é paga só do mesmo tipo de juros. Sim, o começo é só juros praticamente. Basicamente só juros. Né? E se você lembrar na sua vida que juros é o preço do dinheiro. Não fala isso não, como você vai ficar triste. Vamos passar. Verdade. Aí você vai pensar, olha, eu sabe? vou deixar isso pra lá. Ou o contrário. Então pirâmide é motivo de Não, de pirâmide, né? Pra mim, quando eu olho um médico que entrou em pirâmide, eu vejo um ego monstruoso. Porque a pirâmide tem uma coisa de ego. Porque a pirâmide é assim. Eu vou abrir um determinado investimento e eu estou vendendo cotas desse investimento. Né? Você me dá um dinheiro, eu te dou tantos % ao mês. Né? E o médico, ele sabe que é pirâmide quando ele entra. Ele sabe que é falcatrua. Sim. Mas ele diz assim, olha, fulano que eu conheço entrou e lucrou X. Então é uma oportunidade. A gente lucra, tira o lucro que a gente investiu, tira a grana e deixa só rendendo os juros. O que a gente ganha, né? Ele pensa que só ele pensou nisso.
Pois é. Que nem só ele, que ninguém pensou, né? Que todas as outras pessoas que compraram a mesma pirâmide não pensaram na mesma coisa. O cara ele monta num ego absurdo, achando que só ele vai fazer, que ninguém nunca pensou, que ele vai conseguir. Sim. E que o cara que está promovendo a pirâmide não sabe disso. Né? Tu tá entendendo que é uma pirâmide de egocentrismo absurda. Ele acha que só ele é o mais inteligente que vai conseguir lucrar, mas eu vou sair no começo. Todo mundo que tomou prejuízo no pirâmide achou que ia sair no começo. Né? E que ia sair com lucro. E aí a galera fica deprê, pô. Vai tudo passar pra... Vai tudo pro Rivotril. Vai tudo pro Rivotril. O médico adora pirâmide. É um chama, né? Eu queria passar por um assunto que a gente tá quase finalizando nosso programa. Um assunto que é inevitável, porque nós estamos em setembro. Setembro é um mês de prevenção, de conscientização de prevenção do suicídio. E o suicídio entre médicos também tem taxas bem alarmantes, né? A gente teve um caso recente que muita gente no Brasil ficou consternado do colega cirurgião lá de Teresina que se matou devido a um problema com uma criança e ele foi muito sabatinado nas redes, cancelado, não sei o que, e ele acabou se matando, se suicidando. E a taxa de suicídio na população geral parece que tem aumentado e entre médicos e estudantes de medicina também são taxas alarmantes. Né? A gente não tem como não falar desse assunto num programa de saúde mental. Né? Suicídio. Setembro Amarelo serve para isso também. E, Cristiano, o que tu percebe disso? Como é que é a tua vivência com relação a isso? Assim, tu percebe isso na tua vivência, esse aumento desses números ou desses pensamentos, essas ideações? A galera tá... Sim. Na verdade, assim, eu penso um pouco assim, que a gente, na verdade, quando fala em suicídio, a gente acaba falando muito no fenômeno suicídio, né? Assim, no fenômeno, no número. Sim. Mas eu falo muito de Setembro Amarelo por isso, assim, porque eu acho que a gente às vezes esquece de falar assim, né? Que existe uma singularidade, como que cada um fala do pensamento suicida. Não é igual para todo assim, mundo. Né? Isso, o que é para cada um, né? Como pessoas, que ele fala. Como ele chegou naquele ponto. Isso, como que ele fala daquilo. Sim. Né? Porque se a gente vê só o fenômeno e contabiliza só o fenômeno... Os números. A gente vai perder o que é de cada um, né? E não vai entender o problema. Os números não vão representar, né? O que está acontecendo de verdade. Né? Sabe que no Inferno de Dante, no livro de Dante Alighieri, os... Palestrina, sabe? Palestrina. São vários livros, hein? Que eu estou recomendando hoje. É muito difícil, inclusive, a leitura. É uma leitura muito difícil. Tem que ler várias vezes para conseguir entender. Mas no Inferno de Dante, os suicidas, tem uma parte lá do livro do Inferno que é para os suicidas. E o suicida, ele acaba virando uma árvore. Ele vira uma árvore, né? Ele vira uma árvore parada, onde aparece só o rosto do suicida, em que ele nunca consegue se infligir dano. Ele é condenado a passar o resto da eternidade no inferno, como se fosse uma árvore travada, sem poder se infligir dano. Entendi. Pra tentar... É como se fosse a punição para ele. Por ele ter destruído a própria vida. Sim. Agora você vai viver. E para você vai sempre, sem poder fazer isso. Sem poder fazer o dano. Porque a pessoa que tem, ela parece que ela tem recorrência nessas ideações, né? É difícil, deve ser difícil conduzir esses casos das pessoas que dão os indícios ou até verbalizam. E parece que você, às vezes, de alguma forma, reverte, mas ela vai novamente tentar, ou ela vai novamente ter essas ideias. A gente não sabe por que elas vão recorrendo de novo, né? Assim, nessas ideias ou nessas tentativas, sei lá. Sim. E tem, eu fui ler um pouquinho, tem vários fatores de risco associados, né? Que é a história dos números, né? Mas a gente fica assustado quando a gente vê, né? Homem acima de 40 anos. Eu fui começando, eu já tinha vários, né? É a crise da masculinidade, né? Homem maior, que tem ansiedade, burnout, homens solteiros. Ixi, não gosto nem de pensar nisso aí. Mas fica esse questionamento que tu falou, né? A gente pensa nos números, mas não fala nas pessoas em si, né? No que tá rolando, no que tá rolando mesmo. Isso. A nível individual, pessoal. Qual o caminho, né? Cada um tem um caminho diferente para que leva a suicídio. Parece que não adianta botar numa caixinha, tentar entender tudo igual, porque não vai conseguir. Na psiquiatria a gente fala muito assim, porque tem uma indicação de suicídio lítio, né? Uma ligação assim. Sim.
Então, a gente fala assim, que é justamente sair um pouco disso, né? De só fazer esse link. Né? O link imediato, né? Isso, de poder fazer outra coisa com aquilo que está sendo dito, né? Não ficar só... Porque ficar no fenômeno é isso, é abrir... Que é o que a gente começou falando, assim. É abrir essa possibilidade para você hiperdiagnosticar. Sim. Né? Que aí, já que a gente... Eu sou um crítico do DSM, né? Sim. Então, assim, como o DSM foi se tornando, na verdade, né? Que ele ficou isso que abre espaço para muitos diagnósticos, muito remédio. Muito tratamento. Né? Muita necessidade de tratamento. tratamento. Muito diagnóstico, não vai ter muito remédio. Sim. É mais remédio, né? Tem vários diagnósticos. Então não é, a indústria farmacêutica um sistema clínico. Ele ele é muito ruim na clínica, entendeu? Assim, na minha opinião clínica. Ele é muito ruim, assim, de você... Claro que ele tem utilidade, e eu até falo muito para os residentes, tem que ler, tem que estudar o DSM, né? A gente tem que estudar, tem que ler, tem que saber os critérios, né, o que eles colocam lá, até para poder ser crítico, né? Sim, lógico, se você não tem como estudar no fundo alguma coisa, você nunca tem como ser crítico, né? Isso. É a primeira virar questão. Autoridade, né? Senão virar autoridade ter lido o prefácio do DSM não dá, né? Então, não dá. Eu queria falar também, Cristiano, sobre a tua residência lá, como é que é essa residência? O Sávio está parecendo bem interessado. O Sávio está interessado. Tá querendo Tem quantos anos a residência de psiquiatria do Nina que funciona, né? A nossa residência lá. Isso, a nossa residência lá eu tô lá há 7 anos na residência. Já tem mais tempo, né? Já tem. Quando eu entrei, já tinha, acho que já tinha uns 3 anos já a residência. Deve ter uns 10 anos. Ao todo, né? Porque quando eu entrei, estava saindo a primeira turma. De residentes, isso. No ano que eu entrei, né, no final desse ano, comecinho do outro ano, saiu a primeira turma. Sim. Então é uma residência muito, muito bacana. Eu falo muito para os residentes porque formam 5 psiquiatras por ano. Ela acontece no Hospital Nina Rodrigues. Eles rodam CAPS, rodam outros locais, tudo. Eu coordeno lá um ambulatório de transtorno do humor, que é um ambulatório que funciona no 2º ano da residência. Os residentes passam comigo nesse tempo, do 2º ano. Isso, no R2. E aí é isso, tem uma enfermaria que funciona assim, bastante acadêmico, de forma bastante acadêmica. Então é bastante acadêmico. Então é uma residência com bastante discussão de artigo científico, com bastante estudo de caso clínico, com muitos pacientes. Eu acho que essa residência foi um avanço muito grande para a psiquiatria do Maranhão, cara, porque psiquiatra sempre foi uma especialidade que teve muita carência, né? Aqui em São Luís, teve sempre muito. Tem surgido mais, mas ainda fica aquém, né? Porque parece que gente precisando de cuidado psiquiátrico, psicológico, nem fica pouco, né? Depois da pandemia nem se fala, né? Então, assim, precisa, quanto mais tiver, mais fácil da pessoa chegar até a ajuda, né? A gente pensa, não é nem questão de mercadológico, mas de ajudar, porque a pessoa não tinha para quem recorrer, aí recorria pro Rivotril da farmácia, vendida no granel. Assim. E eles têm uma formação que eu acho muito legal, porque, assim, são profissionais muito diferentes, né? E o legal é isso, assim, que cada um com a sua forma de trabalhar com a psiquiatria, né? E aí eles podem ver formas de se trabalhar com psiquiatria opostas, né? Bem diversas. E eu acho que isso, para a formação do psiquiatra, é muito importante. Sim. Então eles têm isso na E falando de residência, a gente tem uma colega que ainda é residente, na verdade. Né? Eu considero a residência médica, eu que passei por 6 anos ao todo. Lúcida, né? É uma das provas de fogo para a saúde mental do doutor. Tá. Porque você acabou de sair da faculdade, né? Tem aqueles... Você tem que cimentar no mercado e ao mesmo tempo aprender uma especialização. Eu acho a prova de fogo. O cara que passa por uma residência com uma saúde mental boa ainda, ele é um guerreiro, ele é um sobrevivente. E Camilo, o que tu acha? Realmente existe motivos para adoecimento ou é só o mimimi dos mileniais mesmo aí? Você que faz parte dessa geração de mileniais. Fala a verdade. Pra mim foi tranquila a residência toda, exceto no R3. Sem falar que tu tava grávida, né? Eu tava grávida, mas quer dizer que tu teve um motivo a mais pra ficar doida. Lógico. Sim, doida mas... não, doida. Assim, mas é mais ou menos, né?
Mas Mudei pequeno. eu sempre levei tranquila a residência. Eu achei, né? Já você... Eu gosto muito. Eu achei, só que no R3 eu fiquei mais desesperada, porque... Mas é porque eu fui preceptor dela, né? Tô vendo. Ia acabar, entendeu? Comecei a ficar com medo. Deu umas ansiedades, umas taquicardia? Preocupação. Assim, preocupação. E o que eu vou fazer? Onde é que eu vou trabalhar? Isso. Mas assim, pra mim foi tranquilo. Só que tem gente que não... que acha muito puxado mesmo. Eu acho que como eu falei, é uma prova de fogo mesmo, né? Saber se você está bem mesmo da cabeça, você passa por uma residência. E ainda agora eu tô mais um. Mais um, 4 anos. Eu podia ter parado, né? Podia. Mas eu resolvi ficar mais um ano. Olha as ideias. Né? Mas para algumas pessoas realmente é bem sofrido. E eu que fui residente em 2 períodos bem diferentes da minha vida. Eu fui residente recém-formado, jovem, com 25 anos, e fui residente depois de 40 anos, casado com filho. Cada vez que eu vejo um residente que tem filho, que é casado, assim, eu te dou parabéns, cara, tu é um guerreiro. Tu é um guerreiro, porque foram momentos muito diferentes. Eu digo assim, sabe, que eu fico chorando pitanga. A minha residência de GO foi muito mais tranquila do que a residência de rádio. Mas eu acho que tinha a ver mais com o meu momento da vida do que com a residência em si. Entendeu? Porque foram momentos muito diferentes mesmo. Pois é. A minha família não é daqui. Sim. Não tem ninguém aqui, só tem eu e meu marido. Então, e ainda a gente tinha filho. Mas eu acho que como ele me ajudava, não, a gente divide tudo, as tarefas, tudo, ficou mais tranquilo. Foi tranquilo. O ambiente contribui, né? E eu acho aonde a gente trabalha de boa. Sim. O JPR aqui. Eu não acho. Eu não acho tão de boa assim, não. E eu acho de boa, entendeu? Eu me sinto bem. Sim. Eu acho que o ambiente colabora muito mesmo pra... E olha que tu já pegou numa outra fase o hospital, né? Então... Eu acho tranquilo. Mas tu foste professor dela? Não exatamente, porque porque eu tava meio que saindo, ela tava chegando. Eu tava chegando na R1. Mas a gente não teve tanto contato, sabe? Teve mais contato. Né? Eu fui preceptor da Camila de tórax, né? Pois bem, eu acho que a gente está fazendo quase 1 hora de conversa. Foi uma conversa muito boa. Eu queria agradecer demais a Camila ter topado. Ela tava com medo de ser cancelada nas redes, mas não vai ser cancelada, fique tranquilo. Entendeu? Você se comportou muito bem, parabéns. Obrigada. Leva a caneca, né? Leva a caneca. Você foi bem, você vai levar a caneca para casa. E eu queria agradecer demais o Cristiano. Obrigado, Cristiano. Amigo, obrigado, Camila. Um cara que a gente tem muito respeito do profissional e da pessoa que ele é. Brevemente está entrando na carreira de escritor também. Estou ansioso para ler teu livro. Estou ansioso para ler teu livro. É uma outra persona. Vai ser outro podcast. Porque o livro não é um livro de psiquiatria. É um romance, né? Um romance. É ficção? Ficção. 100% ficção. Legal. Estou ansioso para ter teu livro. Na dia 30 vai ter lançamento do livro. Olha, a gente pode fazer o... Obrigado, cara. Obrigado. Uma crítica literária. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, cara. Valeu, João. Cristiano, prazer. Obrigado, foi bom demais. Fecha a régua aí que acabou. Por hoje vai ser só. Obrigado, gente.